Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Pontualidade britânica. Olha, nós estamos até com alguns segundinhos adiantados Estamos aí. até com alguns segundinhos. É bom que a gente vai aquecendo, Isso, exatamente. né? Você está em São Paulo? Tô no interior de São Paulo. E você? Ah, Belo Horizonte. Ah, você está em VH, que Estou em bom. BH, isso. Estou aqui como presidente da BRH Minas Gerais, fazendo parte aí do conselho da BRH Brasil. E quero te dizer que é um prazer fazer essa Ah, que mediação, legal. conversar com você aqui, né, pela BRH. É um trabalho voluntário que muito nos honra. A gente tem feito essas lives, agradecer ao nosso presidente Paulo Sardinha por essa oportunidade, que tem sido muito bacana. Um trabalho que a gente vem inspirando as pessoas e lembrando aquele lema da BRH: as pessoas movem o mundo. E o RH está aí movendo as pessoas, né? Nós movemos as pessoas, então o mundo move as pessoas. Então a gente percebe muito, né, Márcio, que nesse momento, sem as pessoas, nada vai acontecendo. É verdade. Obrigado você pelo convite. E é um prazer estar aqui também participando com vocês dessa live. Olha só, é um prazer, né? Você, aos 36 anos, foi nomeado presidente de uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do país, né? Isso em 2011. Foi considerado pela revista Você S.A. o líder mais admirado do Brasil e com uma pontuação histórica, 98,3% de satisfação e engajamento. Tem um grande segredo aí para a gente dividir com as pessoas. É uma liderança muito forte. Então, por isso que é muito bacana a gente fazer essa live. E vários livros publicados. Eu já tive o prazer de assistir você várias vezes, já li seus livros, Felicidade dá Lucro, O Fim do Círculo Vicioso, né? O livro que fala de cultura e estratégia com as pessoas, que eu acho que a gente pode falar um pouco da cultura também, que é um fator extremamente importante. E aí você, né, como CEO da Electro, foi 6 vezes consecutivas a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né, pela GTPTW. Inclusive, na quinta-feira, a gente vai fazer uma live com o Rui, que é o CEO da GPTW, às 18 horas aqui pela BRH. Que legal. Então, assim, uma trajetória que nos dá muito orgulho, acredito que para você também, mas nada é fácil. É com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, né? E depois dessa trajetória toda, você resolveu fundar a sua empresa, né? A Tutor. A gente fala Tutor mesmo, tá certo, né? Tutor? Isso mesmo, tá certo. Isso. Desenvolvendo vários líderes no Brasil, fazendo várias palestras, já esteve aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, né? No nosso CONAR. E eu quero te trazer de novo em Belo Horizonte. Eu quero, inclusive, agradecer a Renata, que fez essa ponte né, de nos apresentar, de proporcionar essa live. E vamos lá, né? Vamos lá. O que a gente pode trazer para esse momento, que é um momento tão desafiador, que a gente jamais pensou em passar por isso, mas eu acho que é uma passagem, né? Eu acho que a gente vai passar por isso, a gente tem essa certeza. E como que o RH, que eu acho que assim, é agora ou nunca para o RH, ele está sendo realmente protagonista dessa crise. Está sendo aquele primeiro chamado. Eu já estava entrevistando a Paula Raca, diretora da Celora, ela falou: olha, normalmente o RH era o último a falar nas reuniões, agora eu sou a primeira, porque a gente vem pensando nesse primeiro pilar, que as pessoas, como é que as pessoas estão nesse momento. Então, o que você Bom, pode... Vamos lá? vamos lá. Bom, primeiro, novamente, muitíssimo obrigado pela oportunidade de falar, sobretudo ao vivo, para vocês que estão acompanhando aí pelo Instagram. Então, obrigado a vocês que tiraram um minutinho do tempo para a gente poder bater esse papo, né? Eu estou vendo aí que a Eliane vai conduzir, vai trazer algumas perguntas que vocês fizerem. Então, Boa. eu agradeço aí bastante esse prestígio. Bom, é importante primeiro fazer uma pequena contextualização, sobretudo desse momento mais intenso que nós estamos vivendo, um momento bastante inédito, pelo menos na nossa geração, né? Uma coisa bastante difícil e que a gente está tendo que lidar ao vivo sem preparação prévia. E aí eu concordo plenamente com você que o RH pode sim fazer uma diferença muito grande neste momento, mas tenho que confessar que para mim já faz há muito tempo.
quando eu me tornei presidente dessa empresa que você comenta, a Electro, no ano de 2011. A minha estratégia inteira foi montada em conjunto com a minha equipe de recursos humanos e comunicação empresarial. Então, RH foi estratégico na minha vida já há pelo menos quase 10 anos, e antes era importante, mas se tornou muito estratégico. Hoje eu estou em vários conselhos de administração e o RH tem um espaço bastante relevante para a gente poder fazer aí os debates sobre quem são, onde estão as pessoas, os talentos, as oportunidades e as grandes pivotadas do negócio que a gente vai precisar ter. Nesse momento mais intenso, como eu estava dizendo, nós temos empresas ainda lidando com a crise, lidando com as dificuldades que foram impostas nesse primeiro momento, o impacto inicial. Nós temos um segundo grupo que já está tentando colocar algum ritmo nesse novo mundo que ainda está em transição, e um terceiro que já está um pouco mais adiantado, concebendo novas práticas, uma forma mais antenada, conectada e muito mais, eu diria, rejuvenescida da nossa gestão. Até pouco tempo atrás, a gestão ainda aceitava inúmeros desaforos, e um deles muito grande, talvez um dos grandes erros, era deixar o RH como uma área coadjuvante nas empresas. E isso agora vai passar por uma mudança muito profunda, muito grande mesmo. E as pessoas começarão a se posicionar de maneira diferente. Então, seja a sua empresa ou a sua carreira, em qual fase estiver, lá na inicial ainda tem que correr. Na que está no do meio, vamos dizer que 70% das empresas estão aí tentando estabilizar nessa nova formatação transitória. Agora, se você já quiser ir para a terceira etapa e pensar em como você direcionar esse novo normal, e se você, sobretudo, ainda for de recursos humanos, eu digo que, aí em homenagem aos mineiros, você está com a faca e o queijo na mão. Sim. E não é à toa que seu sucesso veio, o RH como um aliado na sua gestão o tempo inteiro. Sempre fez parte, aí está um grande diferencial. Eu não sei se você sabe, mas eu fui financeiro muitos anos da minha vida. Muitos mesmo, talvez mais do que eu devia. E depois eu passei por várias áreas, trabalhei em operações, trabalhei comercial, fiz muita coisa, né? Mas eu me tornei presidente quando eu fui para o RH. Então eu virei diretor de RH e depois fui o presidente. Então eu acho que o RH, sim, vai começar a quebrar alguns círculos viciosos, onde para ser presidente ou é financeiro, ou é operações, ou é comercial. Agora não, agora tem que ser do RH. Mas eu acho também, Márcio, assim, que a gente está vivendo essa gestão das emoções, do RH, mas a gestão do caixa, a gestão financeira. Então, você, como veio dessa área financeira, vamos falar um pouquinho para as pessoas se organizarem dessas duas formas, cuidando de si mesma, mas cuidando do seu caixa e das empresas também, porque é um olho lá e outro cá. A gente sempre vive uma necessidade de equilibrar. Infelizmente, a gente tem visto no mundo, tanto na mídia quanto na política, as polarizações. Tem lados muito opostos e extremos. E a gente pensa em outra coisa, a gente pensa no equilíbrio. Então, é óbvio que nós temos que equilibrar um momento de nos resguardar, nos cuidar e preservar a nossa saúde, sobretudo das pessoas com um pouco mais de idade ou com alguma doença, mas não apenas, de todos. Né? A gente tem que segurar um pouquinho o abraço para poder dar numa hora mais apropriada, mas manter o contato e o carinho. Mas a gente também não pode esquecer do caixa, da forma que nós temos que gerir para garantir que nós tenhamos, sim, a tal da perenidade. Né? Nós não podemos ser uma empresa que morreu na pandemia. Isso seria terrível. Agora, o que eu tenho dito para muitos presidentes de empresa, amigos, pessoas da área financeira, cuidado com as atitudes que você eventualmente pode tomar nesse afã de tentar se proteger e fazer o que muitas pessoas estão dizendo de sentar em cima do caixa. Toma um pouco de cuidado, porque às vezes a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E se você exagerar e for aquele cara extremadamente conservador e fizer algumas medidas abruptas, com certeza a conta vai chegar. E o que a gente vive hoje é um mundo de reputação orgânica. A reputação não se faz mais na TV aberta, pagando um monte de dinheiro. A reputação se faz no dia a dia, com medidas simples. Então, se nós errarmos o tom e exagerarmos na dose, nós não estaremos fazendo algo equilibrado
e o cliente vai precificar isso. Claro, eu acho que essa é super importante a marca. Quem não vai consumir de uma marca que se fez presente, uma marca, de repente, que participou desse movimento que nós da BRH estamos participando, não demita. É claro que a gente pode cortar algumas gorduras, mas antes de demitir, vamos ver tudo que a gente pode fazer, com alguns apoios que o governo está dando, mas não esperando só o apoio do governo, como que a gente pode enxugar algumas gorduras dentro da organização antes de começar a demitir? Porque é caro demitir. É caro demitir porque lá na frente a gente vai estar perdendo profissionais de talento e o tanto que esses profissionais podem fazer parte. Eu costumo falar muito que não tem o profissional sozinho, ele não é ninguém. Mas ele dentro da equipe, como é que ele é importante? Então, não existe um funcionário perfeito, mas é aquela engrenagem que a gente pode tirar, aquela pessoa dentro de uma equipe, como é que pode fazer falta? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de refletir um pouco mais de como que pode estruturar esse projeto do Não Demita, de cuidando um pouco do caixa, claro, mas esse fortalecimento da equipe como um todo, que eu acho que a gente pode entrar, que nada vai funcionar sem a comunicação. E você pode falar muito bem dessa comunicação transparente, focada, que é extremamente importante nesse momento. As pessoas, acho que elas imaginam, e talvez alguns ainda imaginem, que para você ser um bom lugar para trabalhar, você não pode demitir. Na verdade, eu nunca tive problema nenhum de demitir, porque eu tenho um orgulho enorme de dizer que todas as pessoas que eu demiti na minha vida, infelizmente foram muitas, foram pessoas que eu deveria demitir. Então eu não tenho nenhum problema em ter feito isso. Agora, uma coisa que é dura e terrível é demitir alguém bom, e que você não queria demitir. Isso é terrível. Então, eu acho que o não demita não demita ninguém que faz a diferença no seu negócio, que faz com que você de verdade encontre aquelas pessoas que, ainda que usem o veículo chamado empresa para alcançar seus sonhos, estão dispostas a fazer isso de todo o coração. Então, se a gente conseguir criar conexões, inovar e pensar em novos caminhos, a gente vai encontrar alternativas para oferecer para os nossos clientes caminhos novos. Nós estamos num momento de repensar. Nunca foi tão importante inovar como nós temos que inovar agora. Mas inovar não é fazer um robozinho e ficar vendendo uma tecnologia, achando que é comprar sistema, não é nada disso. Inovar é criar novas formas mais conectadas de fazer com que as pessoas que trabalham para você, que afinal de contas são seus clientes, que você paga para trabalhar para você, tenham alguma convergência de propósito para estarem ali e encontrem sentido ao fazer esse trabalho. E fazendo isso, não vão se limitar. Elas vão mergulhar cada vez mais profundamente e mais amplamente para trazer outras vantagens, que no final do dia, imagino que vai ser o que vai salvar muitas das empresas. Agora, especificamente quanto à comunicação, eu particularmente gosto muitíssimo. Confesso que já tive muita dificuldade para fazer isso que nós estamos fazendo agora. E até agora já não faz tão pouco tempo assim, mas quando eu comecei, eu lembro que eu tinha 28 anos e não tinha feito coisas assim incríveis. Por exemplo, com 28 anos, eu nunca tinha feito um voo de avião, nunca, nenhuma vez. E também nunca tinha falado em público para mais de 5, 6 pessoas, a não ser que fosse para minha própria família. Então, era uma vida tão diminuta, tão pequena, que eu me permitia ter. Só que, aos poucos, a gente vai entendendo e aprendendo. Aí você fala assim, poxa, mas como é que você fala? Hoje eu tenho... O meu recorde de público foi uma vez no estádio Mané Garrincha, numa palestra para a Caixa Econômica Federal, para quase 8 mil pessoas. É muito legal e tal. E eu me sinto como se eu estivesse na sala de casa. Então, o que mudou? Mudou que eu aprendi a falar o que eu sinto. Então, eu não preciso enlatar, não preciso fazer roteiro, não preciso pensar estruturadamente, porque eu só falo o que eu sinto. Então, você que é líder e está com seu time fora da sua zona de conforto, no seu escritório, etc., está lá cada um na sua casa, não muda falar por vídeo. Fale o que você sente, se conecte com a pessoa e mantenha uma proximidade para que você consiga manter a sua credibilidade e ter a confiança. Então, a comunicação ela deve se manifestar de uma maneira quente, frequente, fluente, transparente, imparcial e bilateral. Só. Não precisa ter mais que isso. Por que precisa ser quente? Porque ninguém gosta de ler jornal velho.
Por que Claro. precisa ser fluente? Porque não adianta você falar em códigos e as pessoas não entenderem. Tem um monte de líderes que falam em código. Você precisa ter essa comunicação frequente, porque não pode falar só quando você quer, e sim quando a notícia existe, quando a informação deve ser transmitida. E por que que tem que ser bilateral? Porque você tem que ouvir também. Você não pode só falar. E você tem que entender que existem contrapontos ao que você está dizendo. Enfim, transparente, imparcial, as coisas mais básicas da comunicação. Agora, dentro de um fluxo de uma companhia, eu imagino que a comunicação deve estar debaixo da estratégia de recursos humanos. Para mim, não tem outro lugar para estar. Eu concordo. Tem que ser, tem lugar que não está, e eu digo que pode não gerar todos os frutos. Eu estou falando, obviamente, da comunicação interna, né? Isso tem que estar como gêmeos siameses aí com recursos humanos e a estratégia delineada por RH. E aí um fluxo amplo e restrito, considerando todos os canais. Não somos nós quem definimos os melhores canais, são as pessoas que optam por eles. Então nós temos que usar todos. E o mais gostoso é que, é lógico, ir até a pessoa, abraçar a pessoa, estar com ela. Mas quando você não consegue, como é que você faz para se fazer presente? Nos projetos de cultura que a gente faz Brasil afora, agora algumas dezenas de projetos, a gente trabalha muito a comunicação. E alguns dos CEOs e dos diretores e diretoras de RH têm regiões incrivelmente grandes. Como se fazer presente? A gente precisa usar todas as formas de Sim. tecnologia e, sobretudo, a nossa humildade para entender que nós não vamos conseguir agradar todo mundo, mas a gente precisa fazer o nosso melhor. Mas falando um pouco, né, já entrando nesse processo de comunicação, concordo com você. Comunicação não é o que você fala, também é o que o outro entende. Então a gente precisa estar com essa escutatória muito aflorada para a gente entender como que o outro está percebendo isso. Mas entrando já nesse processo da cultura, até isso que você falou, de a gente manter as pessoas certas, né, os grandes talentos, que algumas demissões são necessárias. Claro. E eu acho que pode ter muito a ver com a cultura, né? Porque cultura acho que nada mais é que esse jeito da empresa agir, desse jeito de ser, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, a pessoa pode dar muito certo numa determinada empresa porque ela aderiu àquela cultura, o propósito dela está alinhado, e numa outra empresa ela ser um fracasso. E é a mesma pessoa. Você concorda com isso? Você Sim. acha que faz sentido? Eu digo sempre que a estratégia é o quê e a cultura Isso. é o como. Como? Então, a gente Uhum. olha para o futuro, os grandes estrategistas, sobretudo o próprio CEO, ele vem de um futuro. E a cultura vem colocando a plataforma, as colunas, para suportar o como as coisas vão acontecendo. Dizem até que a cultura pode comer a estratégia no café da manhã, né? Eu É. particularmente acredito bastante nisso, porque a cultura é a soma de Peter nós Drucker. todos, né? É a soma de nós todos. Então, nós precisamos nos mobilizar. E existem pessoas que se adaptam melhor ou pior a determinadas culturas. Então, não existe uma cultura ideal. Eu acho que a cultura tem traços adequados ou menos adequados. No meu terceiro livro, eu falo sobre 3 tipos: aquela cultura informação, que é um convite para criação, para inventar, para imaginar, é uma delícia. A cultura que tem abertura parcial para ajustes, né? Que é parcialmente permeável, que ainda cabem ajustes, ainda que a empresa já seja bastante sólida e bem estruturada, e ainda existe uma margem muito boa para fazer ajustes do tipo, ainda que o que venha de fora, sobretudo as empresas multinacionais, o como é seu. Então a expressão mais pura e limpa da cultura acontece regional. Então ainda tem um espaço muito grande. E o terceiro tipo é um tipo mais, que eu diria, impermeável, que a cultura ela é tão dura, tão sólida quanto o ego e os exercícios de poder que existem ali. Então é um pouco mais difícil. Confesso que eu já vivi um pouco das 3 possibilidades e em algumas delas eu sentia que eu fazia bastante sentido, que eu era um cara que era valorizado, era visto como um talento. Em outra, nem tanto. Eu era uma pessoa normal que
talvez um tanto quanto rebelde por tentar mudar algo que já era impermeável e não funcionava muito bem. Então, eu não tinha nenhum problema, pedi demissão, fui embora e fui para a próxima. Aí entrei numa que estava em formação, não era exatamente uma solidez total, ainda tinha parcialmente espaços para mudar, e fui mudando, ou seja, não precisei nem mudar de emprego para construir várias facetas para minha carreira. Foi aí que eu quebrei todos os modelos, deixei de ser financeiro e abri todas as possibilidades que você comentou no início. Bacana, vários elogios. A Renata Salgado, que foi a nossa ponte, mais uma vez Ah, quero Renata, agradecê-la aqui. eu que Ela agradeço, colocou nossa amiga. perfeito, isso mesmo. E a Renata que nos proporcionou esse momento aqui com você. Quero muito agradecer a Renata. E aí eu queria que as pessoas começassem a mandar perguntas, a gente daqui a pouco pode começar a responder, mas vários elogios. E eu acho assim, que falando um pouco dessa cultura, você acha, Márcio, que a gente tem uma cultura brasileira em geral muito mais autoritária? Porque eu acho que uma das coisas que está mudando muito é esse mando e controle. As pessoas com muito mais autonomia quando elas vão para o home office, fazendo as coisas com muito mais autonomia, com muito mais liberdade. E eu espero muito que pós-coronavírus, que esse movimento continue, dando essa autonomia para as pessoas, essa tomada de decisão. Você acha que a gente tem essa cultura brasileira muito mais do autoritarismo mesmo, ou até mais relacional, que eu acho que o brasileiro também acaba sendo muito relacional, mas eu acho que uma característica forte do brasileiro é a adaptabilidade. Eu acho que é uma grande diferença nossa, da gente se adaptar a essa mudança toda que está acontecendo e a gente se der conta. O que você acha sobre isso? Sabe, Eliane, a gente durante muitos anos seguiu modelos, né? A gente segue modelos, a gente adora um autor consagrado para falar que em 1981 ele fez tal coisa. Recentemente eu tive com o Tom Peters e ele estava falando para mim, poxa, mas você é um dos poucos caras que eu conheço que faz o que eu escrevo. Eu falei assim, mas você nunca fez o que você escreve? Ele falou, não, eu nunca fui executivo, eu só escrevo. Então, assim, a vida intensa está em fazer e não em ficar projetando modelos e modelos e modelos. E nós, por comodidade, muitas vezes adotamos modelos, sobretudo os anglo-saxãos, que vêm de fora, de comando e controle, que não consideram o quão latino nós somos. A gente gosta de abraço, pô. A gente gosta de estar junto. A gente tem o contato físico. Então, eles veem aqueles modelos de comando e controle que se institui o fim da confiança. Aí alguns executivos falam assim, mas Márcio, se eu confiar na pessoa, ela vai me enganar. E eu digo, não, ela já te engana. Se você confiar nela, talvez ela sinta um pouquinho de obrigação de resgatar valores que ela deixou de lado, não sei por quê. Então, entrou num atalho em algum momento da vida e achou que não precisava mais considerar isso. Mas são pessoas boas, que a hora que você jogar uma iscazinha, ela vem de novo. Então a gente começa, por exemplo, fazendo um paralelo com o clima. Poxa, comecei a fazer clima, nosso clima não atingia o número mínimo de respostas para ser ranqueado. As pessoas nem respondiam. Bom, nós temos um número bastante incrível na revista Você S.A., 98,3, mas nós temos um outro mais surreal, que é 100% no Great Place to Work. 100. 100,00. Como é que faz isso com 4.000 pessoas? É muito simples. É quando as pessoas querem. Então a arte da gestão não é a arte da imposição, de faça porque eu estou mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aí é coisa idiota. O que nós precisamos é criar conexões para que as pessoas queiram. E aí a gente cria um ambiente de prosperidade onde todos querem contribuir para não deixar margem para corrupção, para antiética, para braço curto, para pessoas que são inertes, egoístas. E aí nós vamos ajustando o modelo naturalmente. Então é um círculo virtuoso que pode ser colocado em qualquer lugar. Então, o que mais me anima é que antes isso era uma opção. Então tinha empresas que queriam, empresas que diziam, sei lá. E tem empresas que dizem assim, poxa, agora isso não é mais uma opção, isso é uma obrigação. Porque mesmo antes da pandemia, a sociedade já estava mudando. Agora vai acelerar. Então quem não se adaptar vai ficar fora. E ficar fora significa matar produto, matar serviço, matar empresa. Então, se nós queremos de verdade
evoluir, nós precisamos ter a humildade de não ter a facilidade de seguir por modelos. Sabe aquela, o cara contrata um modelo consagrado Sim, mundialmente, fala assim, ó, pronto. se der merda, deu merda para todo mundo, mas eu fiz com o melhor. Não é Uhum. assim. Não é. Vamos ter a coragem de conceber algo que faça mais sentido, sabe? Que a gente possa fazer com que as pessoas queiram participar. Então as pessoas ficam falando de índice de satisfação do cliente, lá, o Net Promote Score. Poxa, como que vai promover a satisfação do cliente? Quando todo mundo quer. Do contrário, você vai lá, vende, e quem vai entrega não tem compromisso nenhum. E fica uma porcaria. Uhum. Então não adianta, nós precisamos estar todos conectados em algo que nos faça sentido. Aí você fala assim, é possível? Sim, nós fizemos com 4.000 pessoas, agora temos Tá. aí 30 clientes e cada vez mais chega pessoas que têm essa mesma intenção. Precisa desenvolver a liderança, porque obviamente nem todos os líderes têm essa habilidade natural. Precisa aprender, como eu tive que aprender. Mas funciona. Uhum. Eu penso assim, pô, eu fui CFO, eu fui diretor financeiro, eu era muito chato. Se eu aprendi, todo mundo consegue. Claro, eu acho que a gente pode fazer uma analogia. Você falou do avião aí, da primeira vez que você andou de avião, que é isso muito desse cuidado, né, do autoconhecimento. Que quando a gente está no avião, primeiro a gente põe a máscara na gente para depois pôr no outro. A recomendação é essa. Se a gente não quiser, a gente não vai fazer nunca o outro querer. Então tem que partir isso primeiro da gente, porque é muito falso quando a gente vê que alguém não tá falando por falar. Né? Então a gente sentir isso. E aí uma pessoa vem perguntando, que eu acho que tem muito a ver com o propósito individual de cada um, para a gente levar esse propósito muito maior, que é possível sim. É claro que é possível, como você falou. E aí uma pessoa perguntou, qual que é o seu propósito de vida? Puta, pergunta boa, hein? Essa é boa. Veja, eu tive uma carreira que eu acho que nem no meu melhor sonho eu poderia pedir para o Papai do Céu, sabe? Eu tive tantas bênçãos, graças a Deus, consegui coisas que eu imagina, um dia antes de eu me tornar presidente, eu não conseguia imaginar como eu conseguiria uma posição como essa. Um dia antes. Então, no dia seguinte eu era presidente, eu falava, meu Deus, mas como pode? Eu sou filho de uma empregada doméstica, de um empregado metalúrgico. Como? Então a gente tem a mania de não acreditar na gente. Mas aí, um dia resolvi acreditar em mim. E aí as coisas começaram a evoluir. Ou seja, um dia eu era um auxiliar de contabilidade, 5 anos depois eu era diretor. Mas como? Esse é o nosso poder que a gente ignora. É a lei da atração, como diz a minha esposa, sabe? Ela fala muito sobre Uhum. isso. Então, é disso que a gente precisa. Bom, vou crescendo, vou indo, e aí eu me tornei presidente de uma holding que tinha, sei lá, 40 bilhões de reais de faturamento. Mas eu tinha feito um acordo prévio com a minha família. Então eu tinha prometido para o presidente mundial da empresa que eu trabalhava que depois que eu fizesse a fusão dos negócios e a gente pudesse crescer 4 vezes, era uma meta bem arrojada, eu iria, obviamente, fazer todo um plano de integração e sair. E fiz isso. Não foi fácil, porque eu virei um baita de um presidente de uma empresa gigantesca, a maior elétrica do Brasil. Então, era uma coisa da América Latina, né? Era uma coisa assim, bem glamurosa, né? Ia ter uma sala lá no aterro do Flamengo, no Rio, uma em Salvador, outra em Campinas. Então ia ser o que o pessoal brinca, ia ser o pica das galáxias, né? Os meus primos mais jovens falam, puta, você ia ser o pica, né? Então, é isso, nossa, até aprendo com os mais jovens. Aí eu falei, pô, mas como é que você sai? Confesso que dá uma vontade de não sair, dá uma vontade de ficar. Fala, pô, agora que eu vou viver o meu melhor momento, eu vou ficar só pouco tempo. Mas eu tinha assumido esse compromisso, fiz um contrato, cumpri meu contrato e anunciei para o presidente mundial que eu ia sair. Ele quase me matou. Você está de brincadeira. Eu achei que aquilo lá era para você ganhar um aumento depois. Eu falei, não, eu não quero aumento nenhum. Aí ele me fez uma proposta daquelas assim, dá até para respirar fundo, porque financeiramente é um negócio que era incrível, mas eu estava decidido, porque eu queria de verdade poder ter o que eu chamo de autonomia, poder ser protagonista da minha própria vida e me conectar com mais empresas.
um monte de gente me procurava e eu, obviamente, pela nossa governança, pelos nossos princípios, não, não posso, não, não posso. Então, acabou, agora eu posso. E aí foi muito legal, porque eu saí, obviamente, pedi a conta. Ele falou, não, você vai sair, você pede a conta, eu não vou te dar nada. E ele foi bem duro comigo, não me deu nada. E eu fui embora com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter feito uma fusão para ele, colocando uma empresa desse tamanho, transformando desse tamanho, e ele tendo o controle de 52% de todos esses ativos. Mas tudo bem, faz parte, foi o contrato que eu fiz, fui embora e comecei do zero. Cheguei em casa, sentei com a minha esposa, e aí eu falei para ela assim, hoje começa a nossa vida sem sobrenome corporativo, que agora nós não temos mais sobrenome corporativo para nos abrir portas. Agora eu sou o Márcio, você é você, e a gente vai seguir a vida. E eu não tinha nenhum emprego, não tinha nada. A Tutor tinha sido fundada 2 anos antes e pela ética eu não tinha feito uma nota fiscal, porque eu não podia faturar. Se eu faturo, eu estou cometendo uma violação de conduta. E eu falei, agora vamos começar. Pô, 3 meses depois, a gente já estava com uma equipe de 30 pessoas, fazendo formação de liderança, cultura organizacional, estratégia, governança. Eu já estava em 5 conselhos de administração. Falei, nossa, que legal! Por que será que eu tenho tanta sorte? E a minha mãe diz, não, filho, isso não é sorte. Isso é mérito. Então eu comecei a acreditar nisso. Meu propósito é de verdade alcançar quanto mais gente possível, para que elas acreditem nelas mesmas, possam praticar o bem mesmo quando não estiver muito na moda, possam melhorar a própria vida e a vida de outras pessoas, sobretudo dos negócios que alavancam a nossa vida também, e compartilhar. Então, pergunta inédita, tive que construir uma resposta inédita. E teve uma pergunta que eu acho que já respondeu, que como que você conseguiu acreditar em você mesmo? Eu acho que já respondeu. Não foi fácil, viu? Não foi fácil. Não foi fácil. Acreditar na gente é muito difícil. Eu lembro quando eu tinha 25 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos, como fazendo pacote nas casas pernambucanas. Antes eu trabalhei até numa oficina mecânica, mas pouco tempo. E, pô, dos 12 aos 25, são 13 anos. E eu passei cegamente acreditando que filho de pobre não tem vez. Nossa, quanto tempo da minha vida eu perdi com coisas desse gênero. É um absurdo. Mas, de repente, as pessoas falam, precisa de 10 anos para mudar uma cultura. Errado. Você precisa de 10 anos para mudar uma cultura, numa vida ou numa empresa, quando você vai piorar, porque aí todo mundo resiste. Faz uma proposta boa. Leva uma proposta que engaje as pessoas, que conecte-as, que faça com que todas possam remar juntos. É overnight. É claro que demora um tempo de estruturação, de organização, para a gente melhorar as práticas, enfim, os critérios, mas é rápido. Na minha vida aconteceu em 1 ano. Normalmente, numa empresa de 2 a 3 anos, a gente consegue fazer grandes transformações. Então, é um processo interno. Se você tiver alguém para conversar, ajuda. Sabe, aquela pessoa, não aquele que vai ficar, ai, como você é legal. Não, aquele que vai dizer para você o que você precisa ouvir. Uhum. E várias perguntas. Nossa, eu acho que a gente vai ter que fazer uma minissérie aí, viu? Porque hoje não vai dar tempo de responder tudo, não. Ixi, eu falo para burro. Nossa, olha, a Renata já falou que você vai ter que vir no nosso fórum. Claro que nós vamos te trazer para falar aqui para os mineiros. Não, agora eu tô pertinho dos amigos da CEMIG lá, agora eu tô, então, meu lado mineiro tá aflorando. Tá aflorando, muita energia. Eu gosto. E várias pessoas estão perguntando como que é o papel da liderança, né? Como é que a gente pode ser um líder mais afetivo, um líder efetivo, esse líder inspirador? Você já deu algumas dicas, mas eu vejo que tem várias pessoas, porque eu acho que é uma grande angústia, porque o líder não tem que ser um super-herói. Ele não está aí para resolver todas as coisas. A gente precisa muito daquilo que eu já falei. Eu acho que trabalhando muito a Liga da Justiça. Cada um tem o seu superpoder. Mas assim, como que esse líder pode ser mais efetivo, mas sem deixar de lado essa afetividade, esse lado humano? A gente carrega muitos vícios, né? Da onde que tiraram essa ideia de que o líder é um super-herói, né? É uma coisa absurda, mas eu gosto de entender... Que o CEO tem que ser o grande herói. Não, eu era convidado para fazer palestra sobre a solidão do CEO. Falei, mas eu não sou sozinho. Se for sozinho, não chega a lugar nenhum. Quem nunca, né? Sozinho? Não existe, isso é...
sem trazer as pessoas. Aí eu começo a tentar entender, Eliane, sobre de onde vem isso. Aí eu penso na minha própria vida. Eu lembro quando eu me tornei gerente, nossa, minha mãe fez uma festa, ficou orgulhosa, ficou super feliz e tal. No dia seguinte, aí uma tia me liga com uma dúvida daquelas assim, bem nada a ver, e ela quer que eu tire a dúvida. Peraí, mas você é chefe, né? Então, você sabe tudo, né? Porque agora você é um ser acima. Eu falei, porra, da onde vem isso? Então, existe uma tradição de endeusamento de líder que não existe. O líder mais interessante que existe é aquele que é frágil. Que é Frágil frágil. porque se permite equilibrar as coisas. Durante muitos anos, nos negócios, nós vivemos o efetivo. Acordar A cedo. humildade de saber dizer que não sabe daquilo, da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. É o equilíbrio de duas coisas, entre É, esse efetivo de acordar cedo, bater meta, trabalhar pra caramba, hora extra, tal, tal. Esse é o efetivo, sempre teve. Sangue, suor e lágrima. O que faltava? Faltava o outro lado, o afetivo. Eu não posso esperar para ser feliz quando eu chegar em casa. Eu preciso ser feliz aqui. Então, quem vai construir essa facilitação do meu caminho é o líder que se coloca no meu lugar, que entende a minha jornada e que consegue pavimentá-la de uma forma que eu possa participar. Porque se eu participo, é meu. E se é meu, eu valorizo. E se eu faço isso, eu estou convergindo os propósitos. Ainda que a empresa seja o veículo, eu estou no volante. E nós estamos juntos. Então, o líder é aquele que não fica sendo super-herói, admite que não sabe, mas não desiste de buscar. Luta, conhece pessoas. Eu gosto do proximidade, credibilidade, confiança. Então é um equilíbrio entre a razão e a emoção, entre o ter, que é importante, necessário, lícito, e o ser, que é algo maior, que faz com que você consiga se conectar com outras pessoas, ter essa humildade que você comentou, para entender que você não precisa ser o cara o tempo todo, manda prender, manda soltar, não. Eu lembro de casos que eu vivi e que foram maravilhosos, que um CEO, que era meu chefe, a gente foi acompanhar uma obra em campo e o eletricista não sabia quem era ele. Falou para ele assim, ó, você que está parado aí, busca uma ferramenta para mim lá. Eu falei, nossa, ele falou isso para o CEO. E sabe o que ele fez? Saiu correndo, foi lá no caminhão, pegou a ferramenta, ó, tá aqui, você precisa de mais alguma coisa? Ele não falou, você sabe que você tem, com quem você está falando? Não, ele foi lá e buscou. Então me ensinou muito, graças a Deus na minha jornada, eu tive líderes maravilhosos, alguns que me ensinaram como não ser também, mas a liderança, que é o ato magistral, é o equilíbrio. É o equilíbrio do afetivo com o efetivo. Se você tiver um pouquinho de humildade, então vai ser impecável. isso. Olha, infelizmente a gente está chegando aqui no final, tem várias perguntas, a gente vai tentar responder as perguntas depois, ou no segundo momento, mas você já começou, você falou um pouco, o seu livro é fantástico, Felicidade dá lucro. E dá Obrigado. lucro pessoal, porque se a gente não for feliz fazendo Isso. aquilo que a gente faz, a gente vai chegar em casa e descontar na família, a gente não vai ser feliz junto com a família se a gente não estiver bem com a gente. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa felicidade. E para a gente encerrando, Márcia, assim, qual que é a sua esperança? O aprendizado que você está conseguindo tirar disso, desse momento que a gente está vivendo, o que você espera, né, que a gente possa como que a gente possa sair disso melhor? O Karnal outro dia falou que a esperança dele é que ele queria ver a árvore no final do ano, de Natal. Todo mundo quer ver a árvore de Natal e comemorar juntos. Eu acho que vai ser um momento que, se a gente estiver podendo conviver com a família, com aqueles que a gente ama, vai ser maravilhoso. Mas a gente não tem jeito de voltar ao que era. Vai ser uma nova normalidade. Então, você dizer um pouquinho desse futuro, como que você enxerga também, mas trazendo muito essa felicidade, desse conceito da felicidade. Olha, eu desde sempre trabalhei com essa questão da felicidade. Eu acho que a gente tem tantos motivos para chorar e para sofrer, e a gente às vezes acorda e não sabe nem com o que está preocupado e transforma o nosso dia em algo que faz pouco sentido. Eu nunca vi alguém acordar, olhar no espelho e falar, hoje eu estou decidido a piorar. Não existe. Todo mundo quer melhorar. Então o que nós temos que fazer?
Nós temos que aceitar que nós precisamos trabalhar. Nós temos que acreditar em pessoas que decidiram investir o dinheiro ao invés de deixar numa aplicação financeira fazendo especulação e correr o risco de ter uma empresa, de investir em algum negócio. Então nós temos que fazer com que isso possa dar certo, porque é por meio destes investidores que nós pavimentamos a nossa carreira, a nossa vida. Então nós temos que fazer o melhor que a gente pode. Ah, mas eu não gosto de empresa nenhuma. Tá bom, monta a tua. E você vai entender o que eu estou falando. Não é fácil. É muito difícil. Mas a gente consegue, porque a gente tem muitos mais motivos para ser feliz, mesmo no momento de pandemia. O que eu digo sobre a pandemia? A gente tem que cuidar das pessoas que a gente ama. Mas a gente sempre teve que cuidar das pessoas que a gente ama. Mas agora a gente tem elementos claros. Nós precisamos cuidar dos nossos idosos, das pessoas que têm doenças pré-existentes, porque senão elas podem ser contaminadas com um vírus que podem matá-las. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar. Ou será que a gente precisa de tanta materialidade assim para acreditar? Nas entrevistas que eu fazia com diretores, eu dizia, quantos por cento de informação você precisa para tomar uma decisão? O cara, eu preciso de 100% de informação. Então você não tem coração? Não, não tem. A gente precisa de pessoas que consigam equilibrar a mente e o coração. E nesse momento que nós estamos de construir um futuro novo, eu desejo que a gente não olhe para o retrovisor, porque ele não existe mais. A gente não pode mais ter o benefício de projetar o futuro olhando para o passado. Não dá para fazer o orçamento de 2021 nos baseando no orçamento de 2019 ou 2020. A gente precisa ter a capacidade de inventar o novo. Ah, mas não vai dar certo, não vai funcionar. Claro, nós vamos ajustando. Quanto tempo a gente já vive nessa normalidade previsível, caótica e talvez até um pouco chata? Acho que agora a gente tem a chance de fazer diferente. Ah, vai ser home office para tudo? Talvez não. O mais importante é que não será como era antes. E a gente tem a chance de colocar sentido no que será amanhã. Porque isso talvez tenha sido um grande desvio de rota que a gente teve nessa jornada e que valeria a pena reconectar. Porque os negócios que quebram são aqueles que não fazem sentido para as pessoas. As empresas que estão afundando são aquelas que vivem de visão e missão. A gente precisa de uma razão de ser. Então, aqueles que conseguirem se conectar com algo que é de fato útil para a sociedade, importante, que faça sentido, que tenha preços acessíveis e que possa fazer diferença na vida das pessoas, vão ser empresas bem-sucedidas. Todas as demais vão continuar sofrendo e muito provavelmente padecendo. Então, eu desejo a você que muito antes do Natal, você já tenha conseguido encontrar felicidade. Se possível, hoje ainda. Mas se você puder viver um pouco mais, esperar, não espera parado. Faz movimentos. Espera parado. Ajuda as pessoas. Convence alguém a acreditar nele mesmo. Faça desenvolvimentos de você e das outras pessoas. E lá no pé da árvore de Natal, o melhor presente que você pode ter é o que você dá para alguém, não o que você recebe. Então, ajude, se conecte. Eu quero aproveitar antes de encerrar, só para fazer um apelo, eu tenho feito isso em todas as lives, nas redes sociais. A gente está num momento de solidariedade. E é um momento muito Nunca foi importante. tão forte. Acontece que a gente tem visto atitudes que podem ser ajustadas, ainda dá tempo. Então, tem pessoas que nesse momento estão em quarentena, estão levando a sério, como eu estou levando a sério, eu lavo louça, ou seja, eu tenho que fazer a coisa do jeito certo. Mas aí a pessoa dispensa a empregada doméstica e para de pagar. Ou você perdeu o emprego? Não. Você teve redução do seu salário? Não. Então dispensa a sua empregada doméstica, assume as atividades, mas continua pagando. Claro, Você não está conseguindo cortar, você não está conseguindo cortar o cabelo? Não, mas continua pagando o seu cabeleireiro. Sabe? Não está Você conseguindo parou. fazer as unhas? Continue pagando sua manicure. Paga manicure. Você parou de treinar, não está indo mais no seu personal, continua pagando. Porque se a gente parar, o que vai acontecer é que nós vamos gerar um colapso na vida das pessoas que mais precisam, que são os autônomos, os profissionais liberais, os informais. Esses, provavelmente, não vão ter muita margem de manobra. Então, se a gente puder dar um voto de confiança para essas pessoas nesse momento, eu fico feliz e esse talvez seja o meu maior desejo para esse ano. Eu acho que é isso, é na crise que se aflora o melhor de cada um. E a gente está vendo que estão muito preocupadas realmente com o outro. E isso faz toda a diferença. A gente não pensar só no nosso bem-estar. Como é que a gente pode ser muito mais feliz
nessa árvore de Natal, como você falou, de que eu ajudei uma pessoa. Eu dei um telefonema, eu mandei uma mensagem, eu escutei, né? Eu falei isso para as pessoas, falei, ó, se você não pode pagar porque você teve algum impacto na sua vida, no seu salário, no seu emprego, mas você tem competências, liga para alguém, ajuda alguém, oferece um bate-papo, sabe? Não precisa se expor, não. É só ligar mesmo, trocar uma ideia. Eu acho que já vai ajudar bastante. Bom, Márcio, já passamos um pouquinho do nosso tempo. Várias pessoas falando aqui. A Darlene virou e falou assim: eu não conhecia o Márcio, já sou fã dele. Então, agora Obrigado. sim. Então, várias pessoas te cumprimentando, dando Muito parabéns. obrigado. A Valéria aqui estava presente, você já fez várias palestras junto com ela estava Grande aqui amiga. parabenizando. Valéria Souza. Então, assim, olha só, quero te agradecer muito. Foi extremamente gratificante. Pode ter certeza que hoje eu vou dormir muito mais feliz e as pessoas que estão te ouvindo aqui também. Isso é muito bom. Vamos fazer o segundo round depois, que eu acho que a gente tem muita coisa a falar. E Legal. eu queria que você fechasse. Eu queria convidar as pessoas, né? Como eu já falei, na quinta-feira a gente tem a live com o Rui, das melhores empresas, CEO das melhores empresas para se trabalhar, da GPTW. O Rishi Ozawa, e eu acho que vai ser uma grande live também, que ele vai poder falar um pouco dessa experiência, a gente pode até comentar aí, né, de você tão presente várias vezes, e eu queria que você fechasse essa nossa live de hoje com mais alguma palavra de inspiração para as pessoas ficarem mais motivadas, se olharem no espelho quando acordarem e falarem assim, eu vou dar conta, vai dar certo, dias Vai, sempre melhores vai. virão. Bem, eu acho que os dias de hoje já estão maravilhosos, a gente está podendo ajudar tanta E a gente, gente essa é está uma tão mais oportunidade perto, você muito tem esse boa. sentimento? Que a gente está Sim, conseguindo ficar... é que a gente consegue se falar mais. Antes a vida estava um Vida turbilhão, né? tão... Eu quero agradecer a vocês novamente, a BRH Brasil, a BRH Minas Gerais. Confesso que às vezes eu fico pensando, eu vejo pessoas fazendo causas tão legais de conexão com as pessoas e isso me empolga. Esse realmente é um propósito bom para a minha vida. Tento pensar em coisas para incluir pessoas, sobretudo crianças. Eu me comovo muito com as questões das crianças, jovens de todos os tipos, órfãos, abandonados, doentes. Então, acho que é um momento para a gente se conectar com várias causas. Mas mesmo onde você já está, na empresa que você trabalha, na sua casa, você está fazendo o que você deve? Você está sentando numa rodinha à noite com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com a sua família, com seus pais, trocando uma ideia com eles? Qual tem sido a qualidade dessa quarentena que você está vivendo? Que a gente pode chamar de uma quaresma prolongada. Vamos começar a pensar sobre os reais valores e sobre o que de fato nos faz feliz. Tenho certeza absoluta que essa conexão vai ser muito útil. Espero que vocês tenham curtido um bate-papo super. Não preparei nada, não preparei uma apresentação nem nada. Então, foi super de coração, gostei bastante. Estou vendo aqui vários comentários de Vários amigos, comentários. pessoas que a gente conhece e vê, muito legal mesmo. Então, eu só tenho que agradecer a vocês pela iniciativa, por ter organizado esse bate-papo e deixar aí à disposição, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a filosofia de gestão, podem entrar no site filosofiadeGestão.com.br. Lá tem várias apresentações, todas gratuitas, pode entrar e baixar à vontade. Se precisar de alguma ajuda, nós temos um prazer enorme em ajudar. Então, contem com a gente. Muito obrigado, Eliane, e a vocês todos da BRH Brasil. Muito bom. Muito obrigada. Parabéns pelo gestor, pelo líder, pela pessoa humana que você é. E é Obrigado. grande inspirador. Muito obrigada. E a próxima Valeu. live, gente, é na quinta-feira, às 18 horas. Estão todos convidados. Algumas pessoas perguntaram. A gente vai tentar te mandar as perguntas depois, tá, Márcio? Para a gente Tá bom. tentar responder todas. E parabéns. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada pela participação.